Olá, amigos! Vamos falar sobre a nossa crença na vida futura e o que isso repercute na nossa própria vida, no nosso próprio modo de viver aqui e agora, nessa encarnação atual. O livro Terapêutica de Emergência, escrito pelo espírito Abdias Antônio de Oliveira, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Abdias foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte no início do século passado. E ele escreve a vida futura no capítulo 1, dizendo que conhecer, crer na existência de uma vida futura após a morte do corpo físico traz inúmeros benefícios. A consciência dessa realidade espiritual nos leva a uma aceitação tranquila perante as dificuldades que surgem no nosso caminho. As dificuldades são inúmeras: perdas, doenças, fracassos, decepções. Ter essa consciência de que somos espíritos imortais, diz o Abdias, produz um clima moral que nos leva à serenidade e a ter forças para vencer qualquer circunstância, por mais difícil que seja. O que Abdias quis dizer com clima moral? A gente pode fazer uma analogia com o clima do planeta, o clima físico e também o clima psicológico, nesses climas onde estamos inseridos. Então, a gente pode estar num ambiente frio, quente, úmido, seco, pode estar caindo uma enorme tempestade, pode estar tendo ventania ou brisa suave. E o clima moral? É a psicosfera, é o ambiente energético ao nosso redor. O clima moral nos influencia, porque nós automaticamente nos sintonizamos, nos afinizamos com os semelhantes, aqueles que pensam ou sentem da mesma forma que nós. Mas também nós produzimos a nossa psicosfera que influencia as outras pessoas. São os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos medos. E a certeza que a vida não se resume do berço ao túmulo cria esse clima moral, essa psicosfera, esse conjunto de pensamentos de serenidade, de aceitação, de coragem, de esperança, essa firme convicção, né, de que após o nosso desencarne, a nossa jornada prossegue. Pode ser prosseguir, né, para outros mundos, pode ser prosseguir para o plano espiritual logo que a gente desencarna e depois reencarnar em outros mundos materiais, nas novas encarnações. Essa firme convicção molda o nosso caráter com vigor, diz o Abdias. O que significa isso? Que diante das aflições, por exemplo, a morte de uma criança, de um jovem, essa pessoa sabe que a vida continua, ela vai crer que Deus é justo, que nada acontece por acaso, que tudo concorre para o crescimento espiritual, que tudo está sujeito à lei de ação e reação. A gente planta e colhe, a cada um segundo suas obras, nos ensinou o Mestre Jesus. E Abdias explica: nas injunções, ou seja, nas ocorrências físicas ou até nos eventuais sucessos, né, do nosso dia a dia, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, relacionamentos felizes ou difíceis, tudo faz parte de uma programática que não se encerra no túmulo, diz ele. Antes, a partir dali se desdobra natural e continuamente. Então existe toda uma programação antes de encarnarmos. Seguimos ou não essa programação conforme a nossa liberdade de escolhas, e depois que desencarnamos, essa programação continua. A Joana de Ângeles diz que a nossa existência na Terra é só um estágio evolutivo
estar encarnado na Terra ou até em outro planeta é uma breve parada, ou de expiação, ou quando resgatamos as nossas falhas, ou de provas, quando estamos aferindo os nossos valores. Mas a nossa verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. E quando sabemos que não vamos desaparecer após o desencarne, nós traçamos metas mais transcendentes. Aquelas metas, as nossas metas, a construção dos nossos projetos passam de um plano imediatista, diz a Joana Dias, o Abdias, desculpa, diz o Abdias, né? De um plano gozador que busca o prazer, né, a qualquer preço, para um plano transcendente, onde a felicidade não é uma ilusão e o prazer não se transforma em cansaço, desgaste, desequilíbrio físico, mental. Pelo contrário, né, quando traçamos essas metas transcendentes, nós passamos a enfrentar corajosamente os nãos que a vida nos traz, os fracassos, as incompreensões alheias. Os problemas passam a ser encarados como desafios que estão aí para o nosso aprendizado, para que os superemos. E nessa situação, a precipitação se transforma numa postura austera, ou seja, séria, comprometida, responsável, sem engano, sem ilusão. A dor não é mais considerada um castigo, mas um chamamento ao fortalecimento da nossa fé. Porque é nos momentos difíceis que nós exercitamos a nossa fé. A dor passa a ser entendida como um teste de quem somos, de como estamos, e a partir de então passamos a desenvolver um maior discernimento, porque começamos a compreender melhor tudo que acontece na nossa existência e as nossas atitudes são tomadas com mais equilíbrio. Por quê? Porque estamos mais resignados, porque sabemos que somente nos acontece o que for melhor para o nosso progresso espiritual. E com isso nós deixamos de perder tempo com lamentações, com vitimizações, com justificações. Pelo contrário, nós passamos a examinar os resultados das nossas escolhas ou da situação em que nos encontramos e então aprendemos com os erros. Outro ponto positivo quando nós cremos que somos filhos imortais de Deus Pai, Criador de tudo. Nós desenvolvemos tenacidade, nós não recuamos, não desistimos, não desanimamos diante do obstáculo, porque sabemos que tudo pertence a Deus, Pai de infinita bondade. Os fatos obedecem um traçado superior. Existe um planejamento preciso, minucioso, isso feito lá na espiritualidade antes do reencarne, que no fundo é o resultado das nossas atitudes passadas, esse passado mais recente ou mais remoto. Tudo que fazemos de bom, de ruim, fica gravado na nossa consciência, que é o nosso juiz interior. Isso nos leva à serenidade, à calma, e com isso conseguimos domar as nossas más inclinações, os nossos vícios, as nossas paixões, principalmente nos momentos mais ásperos, né? Que são os momentos mais críticos, quando estamos mais fragilizados, mais propensos às quedas, às más escolhas. Nesses momentos é que nós precisamos orar e vigiar ainda mais para ter estabilidade emocional, para direcionar as nossas aspirações para metas transcendentes, né?
de a construção do nosso espírito imortal e para agir com mais equilíbrio, com mais lucidez. E o Abdias recomenda meditar o Evangelho de Jesus sempre que possível. Aí a gente pode lembrar da importância do Evangelho no lar, uma vez por semana, porque ele acaba se transformando num hábito que nos dá forças, vitalidade para vencer essas tempestades da nossa vida. E tudo isso nos possibilita amadurecer com a dor, em vez da gente se desesperar quando a dor chega. Nos permite solidarizar com aquele outro que sofre, em vez de nos afastarmos dele, nos ajuda a cultivar o otimismo, a não revidar as ofensas, a confiar no futuro, mesmo porque estamos marchando para esse futuro. Ninguém estaciona por muito tempo, aí vem a dor e dá aquele empurrão para a gente continuar progredindo. E o Abdias recomenda também viver a fé que abraçamos, sejamos espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, muçulmanos. Viver a fé, o que é isso? É praticar o bem, porque a fé sem obras é morta. E mais, nunca duvidemos da providência divina, da magnanimidade de Deus em nosso favor. Combatamos o bom combate, ou seja, vencer o mal em nós. O bom combate é a luta contra as nossas más tendências, nossos paixões, nossos vícios, nossa ignorância, que são os nossos adversários interiores. Não nos afastemos dessa luta, diz o Abdias. Só os fracos, os indecisos, recuam. Sigamos com coragem, com perseverança, com confiança em Deus, com confiança em nós, insistindo sempre nos propósitos superiores. Insistir sempre é não perder nenhuma oportunidade de fazer o bem, dando o melhor de nós, o que estiver ao nosso alcance, nos limites do que já sabemos e do que já podemos. E tenhamos certeza, nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados, nunca estamos abandonados. Nós temos um anjo da guarda, temos os mentores amigos de muitas encarnações e que por isso mesmo nos conhecem melhor do que nós mesmos. E mesmo que os resultados das nossas escolhas não sejam aquilo que esperávamos, tenhamos a consciência tranquila de que fizemos o melhor que podíamos. Por todos esses motivos elencados pelo benfeitor Abdias, a pessoa que tem plena consciência do futuro espiritual consegue se transformar num verdadeiro cristão, em homem e mulher probo, quer dizer, íntegro, honrado, honesto. Verdadeiros homens e mulheres de bem, a servir o Cristo na terra, sem exigências, sem petulâncias, aquela arrogância, porque reconhece a própria pequenez, de que é um servo, uma serva de Jesus, que apenas deve cumprir o seu dever. Obrigada, amigos queridos, pela atenção. Jesus nos abençoe a cada dia de nossas vidas.